bem-vindos à nossa cabine, que hoje está muito especial. A nossa convidada veio falar com a gente de dois filmes lindos, incríveis, que eu desafio vocês a assistirem sem chorar, porque eu não consigo. Então seja muito bem-vinda, Mafê, à nossa cabine do filme. Olá, olá, tudo bom? Nossa, eu e a Mafê, a gente já trabalhou junto no blog, né? A Mafê maravilhosa, escreve, artista, faz um milhão de coisas diferentes, tem um milhão de profissões diferentes, né? E agora tá com uma outra faceta também, outros projetos. Conta um pouco pra gente, então, quem você é, o que você faz, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Oi, oi, pessoal que está ouvindo, muito prazer. Eu sou a Mafê, eu sou engenheira química de formação, sou escritora por vocação e deficiente auditiva, então tenho abraçado nessa pauta de levar a representatividade para essa causa, que ainda é pouco falada, pouco disseminada, mas que é mais comum do que a gente imagina. Então, tenho seguido nessas vertentes, né, de escrever um pouco, porque a gente sempre tem esses sentimentos eternos, mas tenho abraçado também essa questão da diversidade, da inclusão, dos direitos, então é uma misturinha de um pouco de tudo. Não, é muito legal. E quando eu vi esses dois filmes que a gente vai falar, que é O Som do Silêncio, que é um filme de 2020, né, saiu em 2021, e o Ritmo, No Ritmo do Coração, que é o filme que ganhou o Oscar esse ano. Na hora eu pensei na Mafê, eu falei, a gente tem que conversar com a Mafê para entender também se é legal, se a representatividade ficou boa no filme ou não. E eu achei muito legal que foram filmes que abriram essas discussões, né? Como que a Sim. arte traz isso. Então, a gente vai falar dos dois, mas eu queria começar pelo Som do Silêncio que veio antes, que é um filme mais duro, eu achei, né? É um filme com o Riz Ahmed, que é um ator sensacional. Ele não é surdo nem deficiente auditivo, nada, eu não sei. E já os atores que trabalham com ele, alguns são, como o próprio Uhum. John, né? Para quem não conhece o filme, é um filme que ele é um rapaz que toca numa banda, ele baterista, aquele rock, barulho bem alto, e ele de uma hora para outra, assim, ele perde a audição dos dois ouvidos. E ele vai ter que lidar com isso. E o interessante do filme é como ele mostra, o som do filme sai junto. Quando ele vai perdendo, a gente também perde essa sensação de barulho. Como é que foi esse filme para você, Mafê? Eu assisti esse filme em 2020, logo que ele foi indicado ao Oscar, e esse filme ele bateu para mim de uma forma muito, muito particular, porque apesar dele ter uma perda muito mais profunda do que a minha, a história é um pouco parecida, né? Pessoas que ouviam super bem, né, numa infância, numa adolescência, numa idade adulta, e que foram perdendo a audição e precisam aprender a lidar com isso, né? Então, eu não sei se a gente pode contar spoiler. Pode, pode, pode sim. Pode Não contar vai perder a spoiler, então magia, tá não vai ótimo. perder a magia. Então, foi muito bacana, de uma certa forma, me ver naquelas cenas, assim, naquele momento onde ele tem o pânico de acordei, não tô ouvindo, é, não saber o que fazer, né? Por onde começar. E aí toda a busca que ele tem na questão de fazer o implante coclear e se readaptar nesse novo mundo foi muito, muito, muito bacana. O que eu comentei, como eu comentei, eu acho interessante porque eles tentam trazer pra gente a gente pra dentro do filme, né? De tirar o Uhum, som como ele vai perdendo. E é muito agoniante. Quando o som começa a se misturar e ele não consegue escutar, eu acho que a gente vai sentindo que essa angústia que ele tá sentindo, e ele, no primeiro momento, ele quer se prender ao que ele já conhece, né? Ele fala, não, isso aqui vai passar. Eu vou arrumar isso uhum. aqui, eu vou voltar com a minha namorada, eu vou voltar com a minha vida. É aquela negação, e ele não quer falar sobre isso. E acho que para você, não sei, como é que foi isso para você? Também demorou para você conseguir falar, para conseguir aceitar isso que estava acontecendo? A gente tem essa questão da deficiência invisível, né? A surdez ela é uma deficiência que a gente não vê, a perda auditiva é uma deficiência que a gente não vê. Então, por ser invisível e ter meios de contornar, ou com aparelhos auditivos, ou com implante, que, né, no caso até do homem aparece um pouco mais, a mulher ainda consegue disfarçar com o cabelo, acaba. Se eu fingir que não existe, isso não existe, né? Se eu ignorar, se eu não conversar sobre, se eu não mostrar sobre, isso não existe. E no caso dele foi muito simbólica a perda da audição, de uma certa forma, porque ele trabalha com música. Uhum. Então, é muito a questão dos ouvidos.
A gente que está inserido agora e ouvindo outras histórias e percebendo outras sensações, é muito bacana o filme trazer essa questão da bateria, porque tem muito questão da vibração. A gente teve agora experimento, né? A gente conseguiu ver no próprio Rock in Rio essa coisa de colocar o colete para o surdo poder sentir as vibrações, então é uma forma de continuar sentindo. Então ele com a música, ele tem ainda essa questão do ritmo, porque a bateria ela vibra muito, e aí aliada a isso ao implante que ele faz, ele ainda tem essa sensação da música no decorrer do filme, mas de uma forma que é perceptível, assim, como antes era muito mais questão de barulho, depois virou muito mais sensações, né? Eu acho legal porque aquela coisa, ele primeiro ele estava numa caixinha, não sei se a gente pode dizer caixinha, mas ele estava no grupo das pessoas que ouviam. E depois ele vai Uhum, junto um grupo de pessoas que não ouvem. E não uhum, ele tem que achar, isso que eu acho lindo do filme, o espaço dele como pessoa que não está mais ouvindo e onde que isso. ele está. Isso eu acho muito legal, né? De você não é porque você tem uma deficiência ou você tem uma limitação que você está excluído de um grupo ou de outro, né? E isso eu acho que ele mostra bem no Uhum, filme, como é que até o Joe, né, que é o cara que acolhe ele ali no centro das pessoas que estão surdas, são surdas ali, ele fala, a gente não vê a surdez como uma deficiência, é uma outra forma de ver o mundo. E eu acho isso tão bonito que ele ajuda uhum, ele a encontrar a sua própria identidade dentro de uma realidade diferente que ele não esperava, né? uhum. E é muito essa parte quando ele vai para a escola de surdos, né, que a gente chama, é, ele tem que aprender, né, a ouvir com os olhos. E ele é uma pessoa que se comunica. Ele nasceu ouvinte, então ele aprendeu a fala, a voz. E ali naquele espaço tem muitas pessoas que não nasceram surdas, então não ouvem, não ouvem, não tem tanto essa questão da voz como ele já tem. E aí ele vai aprendendo, porque ele tem uma negação de início ali, né? Ele vai aprendendo a respeitar essas línguas diferentes e a equalizar elas no mesmo patamar. Como se eu falo inglês, mas isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior do que uma pessoa que só se comunica por sinais. Eu achei isso muito legal. Sim, é muito legal porque exatamente tem uma hora que ele está observando, né? E ele tem que observar, porque tem que olhar o outro para conseguir se enxergar, e é isso que ele começa a fazer, né? Ele acha que ele está numa sala Uhum, silenciosa. Quando ele começa a notar, tá gente conversando de todos os jeitos e todos os lados, está tendo muita interação ali. E ele acha que não uhum, está acontecendo nada. Então, quando ele começa a olhar o outro, ele começa a se olhar e começa a olhar o mundo de uma outra forma diferente, né? Isso que eu acho que esse filme, para mim, pegou muito forte. Aquela cena do fim. Não é spoiler, tá, gente? Porque esse filme, ele é todo de sensações. Não é tanto pela história, mas o que ele passa. Mas como ele enxerga, uhum. como ele olha, como ele se desarma ao longo do filme, que eu acho bonito. Ele se aceita porque ele aceita o outro também, de alguma forma, né? A cena final, ela me fez chorar muito. E eu acho muito bacana porque essa sensação, ela existe. Né, contando um pouquinho mais do fim, ele vai atrás, né, de uma pessoa, nesse grande amor, que ele acredita ser o grande amor. E como ele já está implantado, o implante coclear, ele traz um pouco de noção de barulhos e até entendimento de fala, dependendo do ambiente. Então ele volta, são várias partes que eu acho muito bacana do filme, né? Então, ele nasce ouvinte, de repente ele perde a audição, e aí ele corre atrás para conseguir o implante, porque é algo caro, e aí lá eles têm toda uma burocracia para conseguir fazer o implante, né? E aí ele volta a ouvir do jeito implantado, com, né, os ruídos eles são um pouco metálicos, enfim, mas ele volta a ouvir. Então, a gente percebe essa montanha-russa de tô ouvindo, não tô ouvindo, e volta a ouvir. E depois que você aprende eu não sei se aprende é a palavra mais correta, mas quando você acostuma que eu tenho uma audição, no meu caso, né? Vamos trazer um pouco para mim agora. Eu tenho uma audição que não é perfeita. Quando eu coloco meus aparelhos auditivos, eu escuto de outra forma. Então, a cena final, quando ele desliga e ele está no meio de Paris, se eu não me engano, né?
Ele está no Aham. meio de Paris, e a gente percebe aquele ruído eterno no filme. E de repente ele desliga e ele só contempla no silêncio. Essa parte ela me pegou demais, porque isso é real. Acontece, eu faço isso todos os dias. Não, realmente, eu que, né, eu tenho uma pequena perda auditiva, mas não é nada que esteja qualificado como uma deficiência, assim, mas o que me sentiu foi esse momento dele olhar para dentro e ele contemplar a sensação de onde ele está. Que ele não precisava de nada Uhum, mais além dele naquele momento, além do que ele conseguia enxergar do mundo. Isso eu acho que pode ser traduzido, é muito representativo para quem tem a perda, claro, mas eu acho que todo mundo se uhum, identifica de alguma forma, com as suas dificuldades, com as suas perdas, com a sua sim. forma, né? Porque é uma dificuldade, não é um empecilho, não é nada que te impeça de Uhum, viver a vida. E a arte está ajudando a mostrar isso, né? Você comentou do Rock in Rio, tenho notado aumento de tradutores de Libras, né, também nos eventos, sim. que passou a ser uma coisa que a galera colocava, se não tinha, tanto faz, né? E hoje em dia colocam e as pessoas estão vendo que existe, estão tendo, então tá tendo uma movimentação e eu acho que a arte e trabalhos como o seu também ajudam as pessoas a falarem abertamente sobre isso, né? Porque não tem pudor, não ter medo e perguntar, entender realmente o que que é. Eu acredito que a disseminação, né, da rede social e a amplitude que a gente tem de chegar nas pessoas faz com que as pessoas se sintam acolhidas de alguma forma e percebam que, ok, eu tenho lugar também, né? Antes, eu tiro por mim, assim, a minha perda auditiva, ela é de infância. Eu comecei a usar aparelhos com 31 anos, mas a minha mãe já sabia da necessidade há 21 anos atrás. Então, eu já deveria estar usando desde os meus 10. E isso não aconteceu porque não era falado, tinha muito preconceito. Então, se eu escuto relativamente alguma coisa, então para que buscar ferramentas ou para que melhorar isso? Para que rotular e colocar esse aparelho, esse rótulo dentro da audição ali, né, do ouvido, enfim. E aí, então, eu acho que hoje, como tem muita gente falando sobre, as pessoas se sentem confortáveis de dizer, opa, eu também. E aí, aliado a isso, a gente ainda teve essas duas indicações ao Oscar que trouxe de novo esse assunto em voga para que as pessoas discutam mesmo essa questão da perda auditiva, assim como existe muita perda de visão, né? Eu uso óculos, lente de contato, né? Isso virou até item de moda, o óculos, Uhum. né? Então, por que que a deficiência auditiva ela tem que ser tratada ainda como um tabu? Eu soube, né, que você tinha uma certa deficiência auditiva antes de você começar a postar. E eu Uhum. acompanhei esse momento ali. Queria que você contasse pra gente como é que foi. Quando que você falou, não, é a hora de eu começar a divulgar isso, eu acho que faz sentido para mim agora. É, quando eu descobri a minha perda auditiva e a necessidade de aparelhos, foi bem complicado, de uma forma bem negativa, assim, né? Eu não queria. Eu não queria esse rótulo, eu não queria usar o aparelho, eu não queria. E aí eu fui descobrindo barulhos que eu não ouvia e eu não fazia ideia. Porque quando a gente está ali num limite de deficiência ali, que você escuta e vive ok, e você não sabe o que você não escuta, ou quão mal você entende as pessoas, ou quão mal você fala, enfim, é, eu fui percebendo, né? Fui me permitindo perceber, diferente do filme que ele aprende a perceber o silêncio, eu comecei a perceber os barulhos. Que E coisa. aí eu lembro, aham, e aí eu lembro um evento muito, acho que foi ali o divisor de águas entre quero falar disso, né? E aquele lugar de não estou confortável de falar sobre. Mas foi um dia de chuva que o barulho da água no pneu do carro começou a me incomodar. E era um barulho que eu não conhecia, então eu não sabia de onde vinha aquele barulho irritante da água no pneu do carro, sabe? Uhum. E aí, no lugar de reclamar do barulho, eu achei aquilo maravilhoso, e aí eu comecei realmente a prestar mais atenção nos diversos barulhos que eu já não ouvia mais, porque dentro da minha perda, né, dos decibéis ali que eu não escuto,
eles não são perceptíveis sem aparelho. E aí eu escrevi sobre, contei um pouco sobre essa experiência dos barulhos irritantes, que são gostosos de ouvir porque tem a tecnologia que me permite, enfim. E isso abriu uma porta para que as pessoas contassem que também passavam pela mesma coisa, para que as pessoas contassem as suas inseguranças. E aí eu pensei, eu posso ser vulnerável neste lugar também, e tá tudo bem. E eu fui soltando um pouco mais, fui falando um pouco mais, e aí a gente vai criando mais coragem mesmo, né, de ocupar esse lugar. Nossa, que lindo você falando, porque realmente, né, é um ponto de que chega um impulso, parece, que você percebe que aquilo te faz tão bem que você quer compartilhar com o outro, né? Eu acho isso muito legal. O teu trabalho, como você sempre fez isso, mas é uma questão tão vulnerável tua, assim, que é visível, né? Porque a gente falar de vulnerabilidade, sei lá, de sentimento é uma coisa, agora você falar de uma questão física já é um outro espaço, né? Uhum. Então, é mais para mulher, que a gente tem toda a questão, né, ainda da imagem, essa preocupação. Então, você incorporar isso na tua vida, e você faz isso de uma forma tão poética, você mostra looks, mostra formas de você estar ali, sendo você cem por Uhum. cento com todos os teus utensílios, todos os teus acessórios, né? E eu acho isso muito legal, porque realmente normaliza, né? Mostra que a Sim. gente, todo mundo tem, ninguém é perfeito, ninguém tem tudo certo, e tá tudo bem a gente é perfeito na nossa imperfeição, né? Então eu acho isso muito lindo da forma como você coloca também. Como Ah, você fala obrigada. disso hoje em dia de uma forma muito leve. Eu precisei aprender a lidar com isso com leveza, né? E eu sempre achei que eu deveria ser muito 880, assim, né? Tipo, ou eu odeio a situação, eu odeio o aparelho, eu odeio tudo que envolve esse universo, ou eu amo e levanto bandeiras, né? Enfim, como se fosse mil maravilhas sempre, né? Quando eu entendi que eu podia ser vulnerável nesse novo, e eu podia expor as minhas inseguranças da mesma forma que eu expunha os meus encantamentos, eu acho que eu encontrei um lugar de equilíbrio, sabe? De poder ser quem eu sou, 100% verdadeira com os meus sentimentos, sem diminuir a luta de ninguém, sabe? A minha, principalmente. Sim, é a melhor forma, porque a gente sendo a gente, né, não tem outra coisa, a gente pode ser mais do que a gente é, né, dentro da gente. Então eu acho que isso conversa, isso comunica mesmo. E daí eu quero entrar na questão foi assim, imprevisibilidade máxima No Ritmo do Coração ganhar o Oscar esse ano, porque era um Sim. filme que todo mundo gostou, né, mas assim, ele ganhou, ele foi comendo pelas beiradas, digamos assim, por causa da sensibilidade dessa história, e a gente vai falar sobre ele agora. Eu quero só explicar que o filme em inglês chama CODA, que é Child of Deaf Adult, que é criança de filhos de pais surdos. Ela não é surda, no caso, né? E Uhum. daí no filme eles traduziram por No Ritmo do Coração. E é um filme, assim, é uma regravação de um filme francês chamado A Família Bélier, que não tem atores surdos. Os atores são, todos eles falam, ouvem e eles interpretam atores surdos. E quando os Estados Unidos, obviamente, viu que o filme fez um sucesso estrondoso, quis fazer uma versão, eles chamaram os próprios escritores, os roteiristas do filme original, e daí eles tomaram essa decisão que eu achei, assim, extremamente sábio, eu quero até que você comente um pouco, de trazer atores que são, de fato, surdos. A Marin Matli, que já era famosa, já tem um Oscar, e os outros atores que fazem o pai dela, que inclusive o pai e o irmão, né? E o pai ainda ganhou o Oscar de uma interpretação incrível, surdo, né? Ele não fala uma palavra com a voz, mas o que aquele cara faz não tem para ninguém, assim. Então, conta pra gente da tua experiência com o Coda ou No Ritmo do Coração. Eu sabia, né, que o filme tinha sido indicado ao Oscar. Eu sempre assisto o filme quando ele é indicado. Eu sempre sou meio perdida, assim, nos filmes. Mas quando alguém tá falando sobre, eu vou atrás. E aí, quando eu soube que era, né, de uma família de surdos, eu fui assistir até por questões de repertório mesmo, assim, né, de ter conteúdo, de ter, de entender outras realidades, enfim. E aí eu assisti o filme, ele começa. Ele é um filme muito leve, né? De certa forma. Ele tem um. Ele é diferente de Sons do Silêncio, ele não vem com tanta porrada de início, sabe? Ele é uma coisa gostosinha, quase como
uma comédia romântica, talvez, assim. Então eu fui pega muito desprevenida. Tomou um susto com o filme, então. Eu fui pega muito desprevenida com a forma como eu me senti no filme. Eu assisti esse filme acho que umas 4, 5 vezes já, assim. E ele sempre me traz uma sensação muito nova, todas as vezes, assim. É, porque, e aí vamos explicar o porquê que o filme me bate de formas diferentes, né? Em 2020, quando eu assisti Sons do Silêncio, eu ainda estava nesse mundo novo, né? De comunicar sobre a minha perda, de falar mais sobre a minha vulnerabilidade. Hoje, eu já levanto bandeira mesmo, e eu acho que as pessoas têm que ser, né, o mundo ele precisa ser inclusivo. Eu acho que é muito injusto que exista o mundo ouvinte e o mundo surdo, sabe? Aham, concordo com você. Então, quando a gente vê uma realidade de uma família surda que tem ali todas as suas dificuldades, eu senti ali um pouco de revolta, mas não revolta do filme, obviamente, revolta do mundo mesmo, sabe? E da forma como a gente foi ensinado, ainda que muito inconsciente, a tratar as pessoas com deficiência de um modo geral, seja a deficiência que for. Então, eu chorei muito, e foi um choro muito de compaixão. Tem uma cena que eu acho ela incrível, que é a cena do teatro. Sim, Aquela cena eu acho de uma sensibilidade tremenda. Para mim, é a cena mais linda do filme inteiro, porque é o momento que tá todo mundo esperando para assistir aquilo e a gente assiste no lugar, né, desses pais que não ouvem. Posso repetir, Carol? pode, aham. Nas cenas onde tem muita língua de sinais que a menina não traduz, a gente não tem legenda. Não sei Sim. se você reparou nisso assim também. Eu não tinha reparado, mas assim, Então, quem traduz o que acontece naquela família para o telespectador é a menina. E quando ela está revoltada e ela assiste os pais discutindo, ou os pais discutem com ela e ela simplesmente ignora, a gente não sabe o que está sendo dito. sim, E que isso, ela não tá traduzindo. exato, e isso gerou uma revolta muito grande da minha mãe, assim. Ela estava assistindo comigo e ela fala assim: "Ai, filha, que ruim que não tem legenda, né?" Aí eu olhei para ela e falei: "Bem-vinda ao mundo dos surdos, porque eles também não são incluídos a maior parte do tempo." Sim. E eu achei isso incrível, assim, porque realmente eu acho que mostra o outro lado, sabe? Porque essa figura da coda, né, da criança que traduz para os pais, é você presumir que os pais são incapazes, né? Que Tem você uma cena precisa. fantástica sobre isso, inclusive, né? Tem, tem. Nossa, esse filme tem cada cena que dá para estudar, né? Dá para você botar aquela Sim. cena e colocar numa sala de aula e ficar discutindo, porque é justamente esse o papel dela, é fazer essa ponte entre eles e o mundo falante. Como se Uhum. um não pudesse conversar com o outro, né? Como se eles Sim, só pudessem conversar através dela. E isso é um sim, desgaste absurdo em cima de uma menina que, além de tudo, no caso do filme, ela quer cantar. Ela quer fazer algo que os pais não entendem, porque eles não conseguem exato. ouvir, né? Então é tão poético e ao mesmo tempo tão puro, porque é genuíno, né? Eles querem entender, mas eles também estão num mundo que não ajuda eles. Então eles não é assim, Uhum. eles colocaram a filha nessa posição. Não, eles não tinham outra posição, não tinha como ter outra posição. A sociedade colocou isso, né? A sociedade não se esforçou e eles também. Então é todo um jogo que tava prejudicando todo mundo ali naquela família, né? Uhum. E é muito diferente de Sons do Silêncio, né? Que a gente assiste ali uma pessoa que ouvia e parou de ouvir. Essa família são pais que nasceram surdos e o irmão que nasceu surdo, então eles não têm um entendimento do que é importante para ela, É. porque eles não sabem, assim, bem entre aspas, nesse contexto do que a gente conhece, o que eles entendem de música é muito diferente do que a gente entende de música, porque a gente tem a questão da audição que eles não têm.
Então, volta até para a questão do filme lá, Sons do Silêncio, que vem isso de a música é vibração, é a sensação do vibrato ali, né? Tanto que quando o pai pede para ela cantar para ele põe a mão na garganta dela ali. É uma das cenas, outra cena linda desse filme, que eu fui, tipo, chorando loucamente, assim. Eu acho que é por isso que esse filme pega tanto. Ele tem cenas, ele tem momentos que a gente se identifica muito forte, mesmo você não se identificando com exatamente com o dilema deles, você sente o dilema de ser diferente, de você não fazer parte, ou você querer estar incluído. Várias coisas Aham. passam na gente, né, naquele momento, e não tem como não se emocionar. E eu acho que é por isso que o filme encantou tantas pessoas e ganhou o Oscar, porque ele não tem como não gostar de um filme que traz uma história tão genuína, tão verdadeira, e traz uma questão realmente nova, infelizmente, mas é uma questão nova para o cinema, né? A gente está falando de Sim. filmes super recentes. A Marlene Matlin, que faz a mãe dela, ela ganhou o Oscar há, sei lá, 30 anos. E era a única Uhum. atriz, ator com surdez, né, surdo, que ganhou alguma coisa, que foi indicada alguma coisa. Então, assim, realmente é um Uhum. feito, né? E é muito legal da gente estar podendo acompanhar essa transformação da indústria também, né? E é muito legal, não só a representatividade, como a inclusão que esse filme traz, né? Porque ele trouxe a temática surda com pessoas surdas, né? A atriz que faz o papel da filha, o 20, ela ficou 8 ou 9 meses fazendo aula de língua de sinais todos os dias. Nossa, que não é Então, simples, né? não, não mesmo. Eu tô tentando, é difícil, é bem difícil. Não É é porque é uma impossível, vou linguagem, dizer. né? As pessoas acham que é só aprender os movimentos, mas é toda uma Não. linguagem. É o corpo, é a expressão facial. É como você aprender uma outra, um inglês, que nem você citou. Você aprender uma É, cultura junto com a língua, né? Você não vai aprender só uma língua. mas é bem diferente, assim, porque a gente ainda tem noção de alguns fonemas, de alguma sonoridade que às vezes facilita o entendimento de palavras. A língua de sinais, não, elas são gestos e a gente é, não está acostumado a enxergar isso, a não ser que você conviva com pessoas surdas no seu meio de alguma forma, né? Aham. A escola ensina você dar bom dia, boa tarde, boa noite em inglês, mas ela não ensina você a saber, né? Caso você conheça alguém, como se comunicar o básico. Pois E eu é. acho que esse filme trouxe essa reflexão. E tem uma cena que eu acho incrível, porque a gente aprende, né? A vida inteira a gente escuta, né? Que o surdo ele tem que se adaptar ao mundo ouvinte. E tem uma cena no filme que o irmão, né, da menina, da atriz ali, ele tá muito revoltado e ele fala, né, que ele não é idiota, que ele tem que parar de ser tratado como bobo e que não é ele que tem que se adaptar ao mundo ouvinte, é o mundo ouvinte que tem que se adaptar a eles. Tem que É. acolher, tem que... E isso é de uma... Eu acho tão incrível essa cena, tão forte, porque realmente a gente está o tempo inteiro, e aí a gente não fala só da deficiência auditiva, né, mas abrangendo de modo geral, a gente está o tempo inteiro segregando, né, os ditos, aspas, bem aspas, tá, gente, normais, e os diferentes. E aí, se você é diferente, você não faz parte desse mundo, porque o mundo não foi pensado para incluir pessoas como você. Então, quando a gente vê esse filme, e aí a gente começa a perceber toda uma comunidade fazendo parte, começando a fazer parte, incluir essas pessoas de uma forma que você não é menor do que eu por ser diferente, é incrível. E E o eu filme. acho que eu concordo com você e eu acho que funciona duas, essa cena funciona de duas frentes, assim. Pelo que ele fala da inclusão ali na história e pelo próprio ator ser surdo, né? Uhum, Próprio você colocar no filme atores que têm essa dificuldade, são atores. Você dá essa oportunidade para eles estarem no filme falando disso. E assim, eles poderiam também estar num filme que não é sobre isso, né? Poderiam ser um ator surdo fazendo um filme contando que não fala sobre surdez, por exemplo. Então, são uhum. passos de inclusão que você
Que é legal, na hora que ele fala isso, eu fiquei pensando nisso também. Falei, nossa, por que o filme original eles não colocaram atores surdos? Mas, felizmente, na hora que eles foram adaptar, eles viram a necessidade de colocar e de trazer esses atores, porque é a mesma coisa, não é porque eles são surdos que eles são atores piores, eles interpretam de formas diferentes. Exato. E muito mais visceral, né? Porque eles têm que interpretar com o corpo inteiro. Às vezes o ator fica parado e só fala o texto. E ali eles têm que Uhum. interpretar com o olhar, eles têm que interpretar com os gestos, com o corpo. São interpretações, para mim, É. muito viscerais. E aí é muito legal quando a gente traz essa questão, né, de vou trazer atores surdos para interpretar as pessoas surdas, porque existe toda uma necessidade de adaptação, e aí a gente não fala da adaptação do surdo dentro do filme, mas de toda a equipe para incluir e saber lidar de uma forma natural com essas pessoas que são diferentes, né? Então tem toda a questão da direção, que teve que aprender a lidar, aprender também a se comunicar, toda a parte de filmagem teve que aprender a se comunicar. Os outros atores, ouvintes, tiveram que aprender a se comunicar. E isso é muito legal. Isso é inclusão, né? É você colocar, Exato. não só você trazer, você fazer um retrato ali na frente bonitinho e por trás, né? Todo mundo fala, todo mundo ouve, tá todo mundo bem. Agora você trazer isso para trás das câmeras também e você levar isso para quem está assistindo. Você levar essa Exato. conversa, continuar, você vê que ela continua falando, os atores estão nesse movimento de realmente levar essa conversa para as pessoas, porque o filme abre uma Uhum. porta, mas a gente tem que continuar andando, né? Senão não adianta. É. E ele ter ganho o Oscar foi fantástico também, né? Foi. A Foi. fala dele no Oscar emociona tanto quanto o filme. Nossa, ele, na hora que ele ganhou o Oscar, assim, meu Deus, foi muito bonito, foi muito emocionante mesmo. Quem perdeu, procura no YouTube, que deve ter lá, na hora que eles recebem o Oscar, na hora que ele fala ali, né, que ele agradece. É muito bonito da É gente ver. muito bonito. E faz dar vontade de ver de novo, né, Mafê? Tudo sempre dá Aham. vontade de ver de novo. Tanto todos os dois, né? São filmes com uma sensibilidade muito grande. E o final de Coda é fantástico, né? Então, realmente, essa cena final eu acho emblemática, porque também a gente fica esperando ela cantar o filme inteiro, né? Porque ela fica ensaiando essa música o filme inteiro, e a gente nunca ouve, assim como os pais dela também não ouvem. Isso eu acho legal, Uhum. ele vai criando uma expectativa na gente, tipo, que música é ela? Que música é essa? E no final não é sobre a música, né? E quando a música Não. vem, a gente já tá no momento ali que se debulhando em lágrimas também, porque ela Eu vem. chorei esse filme. Menina, eu assisti a primeira vez no ônibus, voltando de São Paulo. Meu E Deus. como eu disse, eu não estava preparada. O rapaz que estava do meu perto ali no banquinho do lado, ele chegou a perguntar, moça, tá tudo bem contigo? Aí eu falei assim, eu só tô vendo um filme, mas eu chorei tanto. E aí eu acho que esse filme, apesar de Sons do Silêncio ter me refletido mais o que eu passei, né, com a revolta dele, de mundo novo dele, eu acho que no Ritmo do Coração traz de uma poesia que fala muito sobre família e sobre prioridades, porque ela questiona várias vezes, né, o que ela vai fazer para não deixar desamparado. E aí, de repente, você olha, e aí vai muito do preconceito que a gente tem, do preconceito que a gente tem, de que a pessoa com deficiência ou surdo, ele é incapaz de se virar sozinho. E aí, de repente, você tem uma cena onde o pai, com a voz que ele tem, porque a gente tem que entender que a maioria dos surdos não são mudos, né? Eles têm as cordas vocais, eles conseguem emitir sons. E quando muito bem trabalhados, eles têm toda uma questão de oralidade, bem 100% assim. E o pai diz, né, go. Nossa, Deus, eu Pô, chorava, não tem como assim, não ó. chorar. E assim, eu vi a Família Belê há muitos anos. E eu acho que eu não tava na vibe. Eu não chorei uma gota. Eu acho que eu dei uma emocionadinha, assim. Esse filme, é que eu acho que isso que você falou, esse filme é poético. O filme francês, ele é mais seco. Ele é mais tipo, tá bom, filha, tá. Sabe, assim, é uma coisa mais. Esse filme, eles conseguiram trazer a música, conseguiram trazer as cores, né? A cidade que eles moram, a água, o fato deles trabalharem ali com o movimento, com o peixe, e com aquela coisa do silêncio mesmo, de você estar só com aquele movimento do mar. Então, o filme em si é muito poético. E tem todos esses Sim. momentos, e até você falou, é muito real, né? Você vê o Código Penal, até poucos anos, deficiente era incapaz, né? Era considerado Uhum. incapaz, tinha que ter curador, tinha que ter tutor, como se. Ser deficiente é uma categoria genérica,
para todas as dificuldades que você tem na vida. É isso assim que era o Código Penal entendia. Uhum. Felizmente, né, foram percebendo que existem certos tipos de deficiência que não são incapacitantes. E a pessoa Não. pode se viver sozinha, mas a sociedade ainda tem muito dessa imagem, né? Tem muito É, dessa e é pecha. muito que. Eu acho que é muito que o filme fala, né? Não é que a gente é incapaz, é que a sociedade não está preparada pra gente. É. E aí, quem que tem que se adequar? Sou eu que tenho que me privar ou a sociedade tem que aprender que existe diferença, né? E eu acho que Coda traz muito isso. Eu acho esse filme de uma sensibilidade tão bonita, tanto a conexão, né, dela com família, né, com os pais, como essa questão da forma como eles abordam a surdez, porque tudo se volta em torno dela, né? Não é as limitações é muito do que ela acha que é limitante para os pais. É. É o que ela como ouvinte, ela como intérprete, ela como pessoa dita aspas, né, normal, acha, porque é tudo que ela acha. Tanto que quando o irmão se revolta, ele fala: eu não sou idiota como vocês acham que eu não sou burro como você acha que eu sou. Eu Ele fala, entendo né? as coisas, eu posso. Eu vim antes de Eu, sou você. uma- é, Antes de você nascer, eu estava eu aqui. posso lutar pelos meus direitos, eu posso defender o que eu acredito, eu posso, tanto que eles fazem, né? Depois ali no final, eu acho isso incrível. E a cena mesmo, onde os pais eles invadem, né, o teatro lá no final, e ela olha para eles, e aí ela começa a interpretar a música que ela tá cantando. Já tô aqui quase chorando de novo. Nossa. É que a música, a letra é linda do que ela tá dizendo, né? E como ela tá dizendo é muito bonito. Porque é Sim. isso que eu falei, eu acho que esse filme é uma parte 2, como se o Som do Silêncio fosse aquele entendimento. Por isso que eu quis começar com ele. Como se fosse o entendimento dele com ele mesmo. E esse filme é o Uhum. entendimento da família e da sociedade. Né? Já é um passo 2 ali. E dela também. É, E todo esse ecossistema que eles vivem ali. E das pessoas também entenderem o que cada um faz dentro da família, não é porque ela é filha, né? Uma hora eles falam isso, tipo, nós somos os é, pais, você é filha, tipo, você não tem a responsabilidade de ter que traduzir o mundo pra gente. Então, exato. isso vai pegando forte na gente, isso que eu falei, por outras questões também, isso que é um filme bom, isso que leva o Oscar, porque o filme fala de uma coisa, mas ele abre tantas ramificações de conteúdo ali pra gente se identificar, Uhum. você se identifica com várias partes, né? Eu acho que disparado foi um dos filmes mais lindos que eu já vi, assim. E é o que eu digo, eu assisti com a minha mãe, né? Eu quis muito que minha mãe assistisse, e ela chorou também. Ela fala que as pessoas elas se comovem de formas diferentes, né? Então, minha mãe ela teve toda a comoção e a emoção de ver os pais empurrando a filha para o mundo, né? Aham. Enfim, enfim, cada um se bate de uma forma. Só que a minha mãe ela fez um comentário que eu achei muito bacana, que é justamente essa questão de que apesar da temática ser pouco convencional ainda, né? O que espero que isso vá mudando a cada vez mais. É um filme muito leve. E ele traz umas pautas muito sérias, umas revoltas que, para mim, bateram muito fortes, mas ainda assim é um filme muito leve, aquele filme que você termina aos prantos e fala, eu quero ver de novo. Sim, exatamente. Exatamente. Eles conseguiram acertar o tom do filme, né? E das atuações, não é nada muito É, exagerado, não é nada muito, né, dramático demais. É no tom. Ele é sensível no ponto para trazer a discussão que eles querem trazer e, ao mesmo tempo, agradar um público geral. Assim. Você pode não se identificar com tudo que eles mostram, mas você vai se identificar com alguma coisa e o filme vai te bater de alguma forma. Então, eu acho que esse é o grande mérito, sim, do filme. Fora a trilha sonora, a paisagem, né, o visual, a fotografia. Eu acho que o filme todo muito completo, assim, também. Além da história, é, ele é muito bonito. E é muito, eu tava te ouvindo falar, muitas vezes as cenas que pautam as discussões de família são cenas de discussões familiares que a gente veria em qualquer família, independente de serem surdas ou não. sim. É isso que essa é a ideia, né? É normalizar. A pessoa não é, ela só é diferente. Exato, isso é incrível.
Isso é E a gente tem incrível. tecnologia hoje para tanta coisa, né? Para que que a gente vai. A tecnologia está ganhando a empatia, né? Então a gente tem que tentar É, encontrar o meio termo e ter mais empatia. E já que se a tecnologia está ajudando as pessoas a conseguir superar algumas limitações que elas teriam se não fosse a tecnologia, né? Porque não podemos dizer que não é isso. Se não tivesse óculos, se não tivesse aparelho, você vê exato. quantas pessoas eram tidas por incapacitadas antigamente porque não enxergavam, não existia óculos, né? Isso era míope Uhum. e era excluída da sociedade. Então, falta empatia mesmo. E eu acho que esse tipo de pauta é muito importante, por isso que eu acho que seu trabalho é tão legal também, você incluir isso. Você sempre trouxe várias vulnerabilidades nos seus textos, no seu trabalho, mas essa é uma pauta importante e começou de dentro, genuíno. Isso que eu acho legal. Não foi para, não, quero falar disso aqui porque eu vou ganhar likes. Claramente Não, não foi. A gente vê que foi uma coisa bem pessoal tua, e isso que reverbera, como no filme ali, é uma coisa que vem de dentro, né? De dentro para é. fora, não de fora para dentro. Eu acho que é muito importante trazer esse lado genuíno, né? Então, quando a gente vê em Sons de Silêncio um autor que, apesar de ele não ser surdo, né, não ter deficiência ali, ele tá contracenando com um ator surdo e entrando nesse mundo que não é dele, mas entendendo e atuando com muito respeito. Aquela cena do final onde ele está em Paris e ele, que eu acho incrível, que é onde dá o título do filme, né, que ele se permite ouvir o som do silêncio. A atuação dele, eu acho que foi uma das coisas mais lindas do filme inteiro, porque aquilo é muito real. Eu agora tô aqui comigo, eu tirei os aparelhos, né, tá? Vocês não estão assistindo, mas a Carol tá vendo meus aparelhos na minha mão. E é muito engraçado, porque eu tô um dia inteiro de muito ruído, de muito barulho, de empresa, e aí quando a gente se permite esse mini silêncio, que, né, no filme ele não ouvia nada, né, ele era já implantado, mas quando eu me permito esse mini silêncio, a minha casa, ela fica com outra atmosfera. Eu durmo com muita tranquilidade, porque eu do ruído normal, de chuva, tec-tec, eu não tenho. Então, quando o ator, eu não sei se você percebeu, Carol, mas quando ele desliga o implante dele no meio de uma cidade extremamente barulhenta e ele escuta o som do silêncio, tu consegue perceber o ombro dele como se estivesse saindo um peso, assim. Ele relaxa. Aquela cena, ele olha para cima, né? Meio que agradece, assim. Ele dá uma olhada para Ele cima. relaxa. É uma atuação, E, assim. e isso é de alguém que se permitiu se sensibilizar e ouvir as pessoas que já passaram por isso, porque não tem como tu atuar uma coisa que você não se permite saber, né? Aham. E eu acho aquilo de uma leveza tão bonita, porque eu acho que é nesse momento que a gente começa a virar a chave, que você começa a perceber assim, ok, eu não escuto perfeito, mas quando tu aprende a apreciar o momento que você não escuta, e isso se torna um cantinho de paz e de sossego, que foi o que ele mostrou no final do filme, eu acho que é onde você aprende a ressignificar a tua dificuldade, de alguma forma. Porque você E sente a isso para vontade, mim você sente a vontade na sua vulnerabilidade, é. né? Você se acolhe ali. É o que ele E faz. aí, e aí, se a gente for entrar, a gente pode até entrar, tipo, eu tenho é, sossegos e tranquilidades que uma pessoa ouvinte normal não tem. Eu posso me desligar. Tem um barulho me incomodando do vizinho batendo na parede, eu consigo me desligar. E eu acho que ele mostra muito isso, que é o momento que ele ressignifica, né, aquele excesso de barulhos, e ele como baterista estava extremamente acostumado com isso, e de repente ele aprende que ele não precisa desse É. excesso de barulhos para se sentir em paz. E isso para mim fecha o filme assim, é a cena mais linda do filme. Pra mim é um dos melhores finais, assim, dos filmes dos últimos anos. Esse filme foi, assim, o Coda, eu fui já sabendo que ele tava bem cotado pra prêmio, já fui assistir o filme com hype maior. O Som do Silêncio, eu fui muito, nossa, que nome bonito. E o Riz Ahmed, eu sei que ele tá fazendo bastante trabalho legal. Me bateu, que nem se falou, pra você bateu, pra mim bateu também pela crueza que eles trazem ali, aquilo no começo.
É Uhum. abrupto, não tem explicação, é realmente assim, a tua vida mudou, lide com isso, né? Não tem muito um Isso. porquê, não tem muito uma progressão, mas a forma como ele vai tendo esses altos e baixos, e até ele chegar nesse momento de aceitação e de realmente, não só aceitar, mas de se acolher, eu acho que Exato. é um final, assim, que a gente tem que trazer para nossa vida, assim. E eu não esperava por esse final. Eu não esperava também. É que ele Eu tem uma não raiva, esperava né, esse final. embutida ali, que a gente achou que ia dar tudo errado. Que ele ia, e ao Eu mesmo não e eu, esperava esse final. E a hora que ele aceita, eu acho que é naquele momento que ele aceita, sabe? Uhum. Que eu acho que é a grande sacada de tudo, assim, é o momento que você tá naquela revolta e você quer ter tua vida como era antes, e de repente ele aceita e ele vê paz. Literalmente, ele se vê em paz com a condição que ele tem e ele aceita, ele acolhe. É lindo demais. O final desse filme. Se definir por nada, né? Não deixa nada nos definir também. A gente é Uhum, tudo que nos compõe. Eu acho que esses dois filmes traduzem muito isso, assim. Os dois uhum, encontram esse espaço de eu não sou nem normal, como você colocou, né, entre muitas aspas, nem eu tenho não sou deficiente, né? Eu tenho uma deficiência, eu tenho uma limitação, mas isso não me incapacita, isso não me deixa melhor nem pior que ninguém. Como é que eu vou lidar com isso agora? Então, eu acho que é esse espaço que esses dois filmes colocam. Eles não trazem respostas prontas. Eu acho que cada pessoa realmente tem a sua jornada. Às vezes a pessoa passa mais tempo, talvez, uhum, com raiva, mais tempo deprimida. Cada um vai passar por uma jornada, e é por isso que é importante também a arte para a gente refletir e pessoas como você que traz esse trabalho e que faz abrir o diálogo. Porque é bom você conseguir ver alguém que já passou por isso, conseguir conversar e conseguir falar, olha, eu também passo por isso. Dá uma acolhida na gente, e a gente se sente mais é. parte do mundo, né? Se sente menos sozinho. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que a gente não é aquilo que nos falta, É. né? Então, quando eu entendi que eu tenho uma deficiência, mas eu não sou a minha deficiência, essa é só uma característica com isso. Então, isso me torna diferente, mas não é o que me rotula, não é o que me define, não é o que me limita, não é o que eu sou, né? Então, se as pessoas perguntam quem você é, vem sempre a questão. Eu sou Maria Fernanda, sou escritora, eu publiquei 2 livros, faço palestras, sou engenheira química, me formei, e eu tenho uma deficiência auditiva que é tratada, obviamente, tratada não, né? Facilitada com o uso de aparelhos, porque a tecnologia está aí para isso, mas ela não é o que eu sou, né? Então, tem todo um leque antes. Eu acho que quando a gente olha para esses filmes, e a gente consegue perceber também, né? Que as pessoas, elas não são aquilo que falta. Nossa, eu não tenho nem o que dizer mais depois dessa tua colocação. Foi maravilhosa, assim. É isso, a gente não é o que nos falta, a gente é muito mais, a gente é tudo mais do que a gente é e o que a gente quiser ser, independente das dificuldades. A gente vai encontrar dificuldades ao longo do caminho. Nem você falou, ele foi ficando surdo, não era uma coisa que nasceu com ele. A gente às vezes perde um membro, se machuca, fica cego, acontece alguma coisa que a gente não espera, mas a gente consegue, a gente tem como, a gente tem força, a gente tem meios de lidar com isso. Então, a Uhum. gente não é a parte que nos falta, foi assim, nossa, não tem nem o que dizer. Vou pedir para você deixar teus contatos para te acharem, porque eu me emocionei, assim, de fato. Eu sabia que essa conversa ia ser maravilhosa, mas foi muito mais do que eu imaginava. Eu te agradeço sempre. Você é uma inspiração para mim há muito tempo, assim, sorte que a gente ficou amiga. Também eu posso te chamar de amiga, a gente pode trocar, ainda quero fazer muitos projetos juntos, porque você realmente é uma pessoa inspiradora. Eu agradeço demais o convite. Quando você me convidou para falar sobre esses 2 filmes específicos, eu achei de uma oportunidade ímpar e de uma representatividade também, né? Por trazer pessoa com deficiência para falar sobre pessoas com deficiência, e apresentar para toda essa audiência, né, que a gente tem essa questão mesmo de que tudo bem ser diferente e a gente tem que entender que ser diferente está cada vez normal, né? Então, eu acho que as pessoas estão cada vez saindo mais desse armário da deficiência invisível e mostrando que não interfere, que não muda nada, né? Então, muitíssimo obrigada. Eu sou grande admiradora do trabalho de vocês aqui no Rabiscos e no podcast.
acompanho mesmo, assim. Para quem quiser me seguir, eu falo sobre, não só sobre deficiência, mas também um pouco sobre sentimentos, relacionamentos, sofrimentos, porque a gente está aí para sentir, né, nas minhas redes sociais. É só me procurar Mafê Probst, esse sobrenome alemão com uma vogal só, que é uma delícia. Então, bota Mafê Pro em qualquer lugar, que eu sou uma das primeirinhas ali que aparece. Será um prazer conhecer vocês mais de pertinho. Então, muito obrigada, Carol, mais uma vez, pelo espaço, pela oportunidade. Foi incrível. Imagina, eu vou colocar teus contatos aqui na descrição. Quem quiser mandar mensagem para a Mafê, trocar ideia, ela é super legal, tá, gente? Ela não tá fingindo costume, não. Ela é super legal mesmo. Quem quiser mandar para a gente também aqui no Rabiscos, é sempre um prazer enorme ouvir vocês, trocar. Mandar um beijo para todo mundo que escuta, mandar um beijo para Tadeu, para a Lua, para o Alisson, pro pessoal do Rabiscos. E a gente se vê semana que vem, então, com mais filme. Coloquem para assistir No Ritmo do Coração e O Som do Silêncio. Atualmente, eles estão no Prime Video e outros meios não tão lícitos, se vocês quiserem. Tá bom? Um beijo para todo mundo e até semana que vem. Beijo.